Pai do Senhor para os irmãos, estamos gravando esse vídeo aqui, né? Sobre uma curiosidade. Bastante tempo eu tenho ouvido por aí, né, alguns pregadores e muitos creem assim, sobre o suicídio de Judas. Lendo aqui Mateus capítulo 27, fala sobre o suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes do sacerdote e os anciões do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matar. E manietando-o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Muito bem, aqui Mateus capítulo 27, verso 5, diz: e foi se enforcar. Aqui está dizendo que ele foi, não está dizendo que ele enforcou, né? E muitos afirmam, alguns pregadores até, que Judas morreu enforcado, que ele se enforcou, né? Até pouco tempo um grupo de teatro foi fazer uma encenação sobre essa parte, e o ator que representava o Judas, estava com a corda no pescoço, acabou num acidente, morrendo mesmo enforcado, né? Então, a maioria pensa assim, que Judas morreu enforcado. Mas aqui a Bíblia não diz que ele morreu enforcado, diz que ele foi se enforcar. Se nós formos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vamos encontrar uma coisa bastante interessante. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e o verso 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro do meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, diz: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto foi notório a todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua este campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Então, Mateus 27, o verso 5, afirma que Judas foi se enforcar. Já Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, apresenta uma proposta, né, para os discípulos, 120 cristãos naqueles dias, para que se escolhesse um novo apóstolo para assumir o lugar de Judas. E foi apresentado Matias, né, e José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Apresentaram esses dois, e Matias acabou sendo escolhido para o lugar de Judas, né? Na sua propositura, ele diz o seguinte, que Judas, né, aqui ele diz, e Judas, né, que vendeu Jesus, e aqui ele explica que Judas precipitou-se, né, aqui. Precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então ele não morreu enforcado, né? A palavra precipitar-se, aqui no dicionário, mostra o seguinte: precipitado, aquele que procede sem reflexão, lançar-se de cima para baixo. Pelo que nós entendemos, Judas
foi se enforcar. Ele pegou uma corda e foi procurar uma árvore para se enforcar, mas o desespero foi tanto, né? Ele acabou se jogando de cima de uma montanha, né? Caiu lá embaixo, né? Rebentou o meio, rebentou a barrigada, saiu fora, né? Então essa é a morte de Judas. E eu comentei isso com os irmãos, né, no culto na cidade de Rincão, né, sobre essa passagem bíblica e esses dois textos, né? E a irmã Débora lá, ontem nós estivemos de volta no culto lá, e a irmã Débora estava olhando esses versículos na Bíblia, né? Inclusive eu tenho aqui uma pentecostal, né, uma Bíblia pentecostal do ano de 95, e nesta Bíblia aqui de 95, pentecostal, está dizendo a mesma coisa. Mateus 27, verso 5 diz que Judas foi se enforcar. E Atos dos Apóstolos, capítulo 1, fala, né, a explanação de Pedro, que ele se jogou, né, da montanha, caiu lá embaixo e se estourou, né? Mas a irmã Débora tem uma pentecostal agora recente, e ontem ela estava me mostrando 27 e verso 5 de Mateus, né? Ali eles modificaram e estão afirmando ali que Judas, não está escrito assim, foi se enforcar. Ali está dizendo, e Judas enforcou-se. Quer dizer, então as novas Bíblias estão vindo com muita coisa diferente, né, da realidade, enquadrando crenças, né? Porque até quando a gente era criança, tinha o dia que a gente malhava o Judas e normalmente a gente fazia um boneco e amarrava uma corda no pescoço numa árvore, porque a gente pensava que Judas tinha se enforcado. Foi isso que a gente viveu a vida inteira, mas depois, analisando a Bíblia, chegamos à conclusão de que não, né? Mas alguns, né, não são todos, algumas traduções, está sendo modificado, né? Estão mudando versículos da Bíblia e está mudando o sentido, né? E a Bíblia diz que não é para mudar nenhum. A tradução nova, atualizada, então deve-se tomar cuidado. Por exemplo, a minha é revista corrigida da edição de 95, e tenho essa pentecostal também de 95, que afirma a mesma coisa, né? Pois a pentecostal nova, que a irmã Débora tem, Mateus 27, verso 5, afirma, categórico, dizendo, Judas enforcou-se, né? Então, essas mudanças nós precisamos prestar atenção, porque Jesus disse, não é para mudar, né? Uma vírgula muitas vezes muda o sentido, né, de tudo. Então não é para mudar nem um J nem um tio, e nós cristãos devemos estar atentos, né? Então que Deus abençoe. Resolvi gravar esse vídeo, né, ontem conversando com as irmãs lá na cidade de Rincão. Disse, eu vou gravar um vídeo, vou colocar no ar, né, porque muitas pessoas passam desapercebidas e essas mudanças não são benéficas. Estão mudando muito o versículo na Bíblia, estão tirando versículos, né? E a Bíblia não é para ser aumentada nem diminuída. Ela é o básico, né? Suficiente para que a gente possa conhecer a Deus, conhecer a salvação, é através desse livro. Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos, né? Assim que tivermos outra oportunidade, nós vamos colocar outros vídeos, que existem outras curiosidades que a gente, lendo a Bíblia, percebe que não é como é a crença popular, né? E assim nós vamos lutando. E se alguém tiver, pode colocar aí nos comentários, né, alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Nós vamos estudar, vamos procurar, o que tiver na Bíblia Sagrada a gente mostra. Deus abençoe.